esse ano todo abordando esse tema e precisamos estar nos fortalecendo na força do poder do Senhor, porque essa guerra ela é muito clara e muito evidente. E principalmente, irmãos, essa guerra espiritual, a astúcia do adversário se volta principalmente contra a nossa fé. Pedro nos deixou claro que o diabo, como um leão que ruge, anda em derredor, procurando alguém que possa devorar. Resistir-lhe firme na fé. O que ele quer é nos devorar, ou seja, acabar com a gente. Mas o que de primeiro ele quer destruir em nós é a nossa fé, a fé que recebemos por meio do Evangelho e na qual nós temos caminhado. O principal ponto de ataque dele, o ponto em que ele concentra principalmente os seus esforços, é contra a nossa fé, é contra crermos nas verdades eternas. E ele sabe que se ele afetar a nossa fé, nós recuamos, andamos para trás e toda a nossa barreira de resistência está quebrada. Mas ele sabe também que se nós nos fortalecermos na nossa fé, a destruição certamente é a dele. Então, irmãos, o que está sendo disputado entre nós e o diabo é a nossa fé, não é? Então ele sabe que se ele afetar a nossa fé, ele quebra a nossa resistência. Mas ele sabe também que se nos fortalecermos na nossa fé, nós o devoraremos. Os irmãos creem nisso? Amém. Nós podemos ficar muito impressionados com Pedro dizendo a respeito do diabo como um leão ao derredor procurando alguém para devorar. Essa palavra devorar, ela é assustadora, né? Fala que medo. Mas nós temos que lembrar das palavras de Josué e Caleb, não é? Vamos gastar um tempinho aqui. Vamos gastar alguns minutinhos com Josué e Caleb. O Senhor já tinha tirado o povo do Egito. Eles já estavam caminhando pelo deserto. Aquele povo era um povo rebelde, mas haviam dois homens corajosos ali e muito fiéis ao Senhor, muito confiantes no Senhor. O que nós vemos o tempo todo é a fraqueza do povo naquela caminhada, a rebeldia do povo, um povo que resistia a Deus. É o que mais frequentemente nós vemos desde o momento em que o Senhor levanta Moisés no Egito. Mesmo durante as 10 pragas, aquele povo tinha hora que cria, hora que não cria, hora que gostava de Moisés, hora que não gostava mais de Moisés. Mas as pragas foram vindo, o mar se abriu, o exército de Faraó foi engolido e o povo saiu livre para o deserto, rumo à terra prometida, rumo a Canaã. Mas na caminhada, o povo não mudava sua índole. Eles continuavam resistindo ao Senhor e falando grandes desaforos a Deus, do tipo, a respeito do maná: não aguentamos mais ver esse vil maná na nossa frente. É todo dia esse maná. Poxa, irmãos, o maná era uma coisa sobrenatural que aparecia todo dia pela manhã. Aquele povo era muito duro de coração. Mas haviam dois homens ali, Josué e Caleb. E como esses dois eram tão diferentes de todo aquele povo. Enquanto aquele povo ia
fazendo essa história de rebeldia, nós tínhamos esses dois homens no meio daquele povo, fazendo uma história completamente contrária. Uma história de confiança, uma história de submissão, uma história de obediência, uma história de fidelidade, uma história de poder, de força, de fé, de plena confiança no Senhor. Então, quando eles entram no deserto, o Senhor manda alguns espias à terra. Eles vão, um representante de cada um das 12 tribos, vão, espiam a terra. Josué e Calebe eram representantes das suas próprias tribos. Josué é representante da tribo de Benjamim, Calebe da de Judá. E os outros 10, eles vão, espiam a terra, voltam com uma amostra do que a terra produzia, cachos de uva, que precisavam de alguns homens para carregar, eu não consigo nem imaginar isso. Cacho de uva para mim, se for muito grande, é uma coisa assim. Mas ali fala de uvas, que precisavam de 2 homens para carregar, nem consigo imaginar como é que é essa uva, mas é uma maravilha. E quando eles voltam dizendo, de fato, a terra é boa, mana leite e mel, mas nós vimos ali cidades grandes, vimos muralhas grandes, e vimos homens muito grandes, tão grandes que nós nos sentimos como formiga ou gafanhoto? Gafanhotos diante deles. E quando eles começaram a enfatizar o lado negativo das coisas, Josué e Calebe falam, não vamos dar moral para essa turma não. Eu digo, para os gigantes. Vamos, subamos. Eia! Esse eia é muito forte. Eia, vamos, subamos, possuamos, certamente prevaleceremos. O Senhor tirou deles todo amparo. Eles estão expostos à nossa mão. Deus é por nós, vamos, e nós os devoraremos como pão. Era aí que eu queria chegar. Olha a confiança. Eu não estou lembrado se foi o Josué ou se foi o Calebe que disse isso. O Calebe, vamos gente, para cima deles. Eles não poderão nos resistir, e nós os devoraremos como pão. Então, irmãos, não vamos ficar mais impressionados com o devorar do leão do que o devorar de Calebe. Então, se somos íntegros, fiéis ao Senhor, como Josué e Calebe, é esse tipo de ânimo que o Senhor quer pôr em nós. Esse tipo de confiança. Não fica com medo não. Se apega ao Senhor, pede para que Ele trabalhe em você esse tipo de fidelidade, e inverta o medo. Não fique com medo do adversário. Faça com que o adversário tenha medo de você. Quando eles chegaram, eles tiveram algumas batalhas no deserto, mas depois que eles cruzam o Rio Jordão, eles chegam a Jericó, primeira grande cidade a ser enfrentada. E eles chegam depois de 40 anos. E depois de 40 anos, irmãos, os murmuradores, os reclamadores de plantão, os rebeldes, tinham morrido no deserto. E entra ali os filhos desses, que aprenderam a submissão, que aprenderam a obediência, que aprenderam a confiar no Senhor. Então, o que entra na boa terra são aqueles que, quando Deus se cansou da rebeldia do povo, o Senhor disse que os de 20 anos para cima não entrariam. Então entram na terra os que na época em que o Senhor disse essas coisas, tinham de 20 anos para baixo, e os que foram nascendo no deserto.
Então os murmuradores foram caindo, os desobedientes foram caindo, os submissos foram caindo, os incrédulos foram caindo, ao mesmo tempo em que o Senhor ia criando aqueles de 20 anos para baixo dentro de uma nova mentalidade, não a mentalidade mundana do Egito que permeava aqueles que caíram no deserto. Ao mesmo tempo que iam nascendo uma nova geração que iam já sendo escolados, instruídos na obediência. Então, quando eles entram na boa terra, eles cruzam as águas pela segunda vez. Eles tinham cruzado uma primeira vez o Mar Vermelho para sair do Egito. E eles cruzam as águas uma nova vez, quando para entrar na terra eles têm que cruzar o Rio Jordão. É claro que a situação do Mar Vermelho é uma situação de mar, então foi um fenômeno muito maior do que ocorreu no Rio Jordão, que é um rio relativamente pequeno, talvez com a largura desse salão. Mas o que importa é o significado. Se no Mar Vermelho eles deixaram ali o velho homem, no Rio Jordão eles deixam ali o seu ego, não é? O eu fica sepultado ali. Então nós precisamos fazer morrer o velho homem no Mar Vermelho e fazer morrer o nosso ego no Rio Jordão. Aí nós entramos para dentro da boa terra. A terra é boa, mana leite e mel. E tudo ali é muito farto e precioso. Mas há cidades a serem vencidas, há inimigos a serem derrotados. E quando eles chegam diante de Jericó, diz que o coração dos habitantes de Jericó se derretia como cera. Todos esses adversários revelados dentro da terra, irmãos, se fala de espíritos malignos e fala das coisas como mundo, como prazeres do mundo e coisas desse tipo, que são coisas que se opõem à nossa fé. Se nós estamos no Senhor, irmãos, nós não temos o que temer. O Senhor é por nós. Nós podemos enfrentar a batalha que for. A vitória já nos é garantida. Sempre a vitória nos é garantida, se nós estamos na posição correta. Então, quem teme tem que ser sempre o adversário. Nós somos frágeis, naturalmente nós somos tenebrosos, assustados, temerosos de lutas e coisas que nos sobrevêm, mas se alimentamos um pouco da nossa fé, o Senhor nos enche de coragem, de ânimo, de confiança, de maneira que nós nos tornamos irresistíveis, irmãos. Então, nós sabemos, Jericó caiu, e as cidades todas para as quais o povo de Israel foi se lançando sob a liderança de Josué, aquelas cidades foram caindo. E nós precisamos ter essa confiança no Senhor. O adversário de fato é devorador, mas se nós permanecermos no Senhor, o devorador somos nós mesmos. Amém? Os irmãos se entusiasmam com essa ideia de ser devorador de gigantes?
Foi o que Josué e Caleb nos ensinou. Vamos então caminhar aqui. Bom, irmãos, o tema geral agora é a armadura de Deus. Vencer tudo e permanecer inabalável. A nossa luta é para a manutenção e o desenvolvimento da nossa fé. À medida em que nós não recuamos na nossa fé, e à medida em que nós crescemos em fé, certamente o adversário tem de recuar. É impossível ele nos resistir, não é? Vencer tudo e permanecer inabalável. Inabalável aonde? Na fé. Na fé que temos abraçado. Então, vamos lá para Efésios 6. Até o final do ano eu vou terminar esse encargo, então nós já temos pouco menos que 2 meses e meio, nós vamos ficar batendo agora nessa passagem, porque ela é muito importante. No Novo Testamento, a respeito de batalha espiritual, de guerra espiritual, o trecho excelente é esse. Então vamos tentar extrair o que resta, né, desse encargo, desse texto. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma leitura corrida e depois nós vamos fazer uma leitura mais detalhada. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, tudo que eu desejo para mim, e tudo que eu desejo para os irmãos, e tudo que eu faço no meu serviço espiritual, é visando unicamente isso, que os irmãos, eu primeiramente, e os irmãos sejam tomados de uma fé inabalável. Se há uma luta é para termos uma fé inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e revestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como me cumpre fazê-lo. Então Paulo está em cadeias, quando ele passa essa palavra de encorajamento aos irmãos. Ele está em cadeias, está preso na prisão romana, e está pedindo para os irmãos orarem por ele, para que ele continue ousado no falar. Então, por conta de uma questão dos judeus e contra eles, contra Paulo, ele foi levado prisioneiro para Roma, porque ele apelou para César. E o livro de Atos gasta muito tempo nessa história da prisão de Paulo. E quando ele chega lá em Roma, ele está preso lá, aguardando o julgamento, e os da casa de César começam a se converter. Não é impressionante isso, irmãos? Quem está preso?
Paulo está preso, mas o falar de Paulo não está preso. Ele convertia soldados e até os da família de César. É muito poder, né, irmãos? É muita ousadia, né? Em algum lugar ele fala, eu estou algemado, mas a palavra de Deus não está algemada. Puxa vida, Paulo é um modelo tremendo para nós. Agora, esse mesmo texto, né? Nós vamos ficar pisoteando ele num bom sentido, para decorá-lo, guardá-lo e termos uma profunda impressão em nós. Vamos procurar ver esse mesmo texto, irmãos, de uma maneira mais detalhada. Eu separei em 3 partes. A introdução desse sentimento, a armadura de Deus e a parte final, quando ele fala da prática, que é fundamentalmente a questão da oração. Então ele começa esse sentimento dizendo, sede fortalecidos no Senhor. E na força do seu poder. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, eu quero aqui ressaltar o que eu falei na hora que eu pedi aquele hino. Irmãos, para nós vivermos a fé, nós precisamos de poder. E esse poder não vem de nós. Esse poder, ele vem do Espírito Santo. Então nós temos de buscar fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. Talvez nós tenhamos aqui 2 ideias e não a repetição de uma mesma ideia. O que é ser fortalecido no Senhor? E o que é ser fortalecido na força do seu poder? Irmão, ser fortalecido no Senhor, eu vou falar de acordo com a experiência. É uma questão de insistirmos em buscar intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor. O Senhor é o nosso Deus, Ele é uma pessoa, e nós temos que nos fortalecer na comunhão com Ele. Comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito Santo. O nosso Deus é um Deus misterioso, porque a palavra nos diz que Ele é um Deus, único Deus. Mas quando nós o vemos em atividade, nós percebemos 3 movimentações de um único Deus. Nós percebemos a atividade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos, na nossa experiência, aprender a nos relacionarmos com cada uma dessas manifestações do nosso Deus, com cada uma dessas pessoas do nosso único Deus. É difícil usarmos palavras que possam explicar esse 1 e 3, 3 e 1. Deus triuno, ou Deus trino, um único Deus, 3 pessoas. Mas a palavra pessoa, já tem sido fartamente falado isso, a palavra pessoa não é adequada. Mas também não temos palavra melhor para nos referirmos. Se trata de um único Deus, mas com 3 manifestações independentes, distintas. Independentes não é uma boa palavra. 3 manifestações distintas, mas muito harmoniosas entre si. Deus o Pai, Ele é aquele que detém a vontade. Todas as coisas foram feitas porque o Pai desejou. O Filho e o Espírito são igualmente Deus e não deuses, são igualmente
Deus, porque falamos de um único Deus. Mas nós vemos o Filho amando o Pai, obedecendo o Pai, se submetendo ao Pai, de uma maneira tão integral e absoluta, que o Pai dá o seguinte testemunho a respeito do Filho, quando o Filho é batizado: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer completo, todo o meu prazer. Considera um filho que não dá nenhum desgosto para o pai. Não só não dá desgosto para o pai, como também não age em desarmonia com o pai. O tempo todo, a satisfação do filho é agradar o pai. E principalmente no Evangelho de João, ele diz insistentemente: eu não faço nada que meu pai não tenha mandado. Eu não digo nada que não tenho visto junto ao pai. Não faço nada de mim mesmo. Faço conforme o pai me mandou. E assim por diante. Nós vamos vendo no Evangelho de João o Senhor dizendo de muitas maneiras a respeito da sua unidade com o Pai. E na sua unidade com o Pai, ele mantém uma relação de submissão ao Pai. E depois nós vemos também a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo igualmente é Deus, mas ele age em perfeita harmonia com a vontade do Pai. E ele se coordena de maneira maravilhosa com o Filho. E quando o Espírito Santo vem para exercer o seu ministério próprio, ele vem para nos ministrar o amor do Pai e a graça do Filho. Deus, o Pai, amou o mundo e deu o Filho. O Filho amou o mundo igualmente como o Pai, amou os seus e amou-os até o fim, morrendo na cruz. O Senhor Jesus falou muitas coisas. O Senhor Jesus fez muitas coisas. E o centro da nossa vida, irmãos, tem de ser Jesus. O centro da nossa vida tem de ser Jesus. Toda palavra, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas aquele que de Deus, em sua trindade, se tornou homem, foi o Senhor Jesus. E quando ele esteve aqui, vivendo por 33 anos e meio, e quando ele teve, de maneira especial, realizando o seu ministério, nos últimos 3 anos e meio do seu ministério, ele esteve fazendo muitas coisas, mas tantas coisas que João, no final do Evangelho, diz que se fosse colocar em livros, não haveria livros no mundo que pudesse conter os feitos de Jesus. É muita coisa, o que ele fez e o que ele falou, o que ele fez e o que ele falou. E os nossos olhos, irmãos, quanto à nossa entrega para Deus, os nossos olhos têm de estar postos em Jesus. O que o Pai espera de nós? Que atendamos às palavras de Jesus e que, como discípulos, cooperemos com o trabalho de Jesus. O Senhor Jesus veio à Terra não só para realizar a redenção da nossa vida, não só para nos livrar do inferno. O Senhor Jesus veio para cumprir plenamente a vontade do Pai. Por causa da nossa circunstância de pecadores, condenados, ele foi à cruz. Isso é uma parte do que ele fez. Para nós, a parte mais importante, porque na eternidade com o diabo no lago de fogo não ia ser legal, né?
Mas o Senhor não veio só para fazer esse livramento. Ele veio trabalhar de maneira de nos fazer retornar ao propósito original de Deus. Ele veio para nos restaurar, para nos fazer prestar de novo para o que Deus nos fez. Não só tirar do lago de fogo. Então o Senhor disse muitas coisas, falou muitas verdades, esclareceu muitos assuntos, falou do Pai, falou de si, deixou mandamentos, deixou regras. E o centro do nosso viver cristão tem de ser Jesus. Nós vamos bater muito nisso. Jesus como mestre. Nós temos que focar em Jesus, nas palavras de Jesus, nas atitudes de Jesus, no comportamento de Jesus, nos mandamentos de Jesus, para sermos como Ele é. O Senhor disse que para que nós levássemos adiante esse propósito de Jesus, Ele nos deixaria o Espírito Santo, o outro Paracleto, o outro Consolador, a fim de que estivesse para sempre conosco. O Espírito Santo, o Senhor esclarece em João 16, que Ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Ele trabalha uma obra de convencimento. Irmãos, é fácil convencer alguém ignorante? É fácil convencer alguém teimoso? O que mais que eu poderia dizer assim? Ignorante porque não sabe, teimoso porque é dado à rebeldia. Agora eu vou dizer mais uma coisa: é fácil convencer alguém que além de ignorante, teimoso, ainda é burro? Falto de inteligência? Irmãos, todos nós somos uma classe especial, sabe? Aluno especial. Nós somos dotados de necessidades especiais. Nós somos, espiritualmente falando, irmãos, nós somos tudo, não sei qual que é a palavra, mas talvez seja essa mesmo. Nós somos todos meio burrões. Vai, vamos contar de 1 a 5, tá? De 1 a 5. 1, 2, 4, não, você pulou. Começa de novo. 1, 2, 3, 5, não. Você pulou 4, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Vai de novo. 1, 3, não. A gente ouve a palavra uma vez, não entende. Ouve 2, não entende. Eu faço a seguinte avaliação, partindo de mim, tá, irmãos? Eu estou me chamando de burro, não estou chamando ninguém de burro, estou chamando eu mesmo. Que se eu quiser entender com todo o meu esforço alguma coisa, o senhor vai ter que falar pelo menos 10 vezes. O meu nível de aproveitamento a cada falar do Senhor é no máximo, com todo o meu esforço, reunindo toda a minha capacidade, é de 10%. Mas como eu não consigo ser tão envolvido assim, eu acho que é no máximo de 5% a cada aula. Então o senhor tem que falar pelo menos 20 vezes. Então, irmãos, nós somos bem deficientes. Quanto à verdade, nós somos extremamente deficientes. Não sabemos nada, temos deficiência mental, intelectual, estou falando para entender a verdade, hein, irmãos? Não é? Estou falando para entender a verdade. E temos problemas de ignorância, eu não sei nada. E sou teimoso, sou ignorante,
e tenho dificuldade para entender o que me explicam. Então temos que ouvir uma, ouvir 2, 3, 4, 10, 15, 20 vezes. Agora eu vou tentar de novo, hein? 1, torcem por mim aí, hein? 2, 3, 4, 5. Já ouvi 20 vezes. Não é assim? A gente não festeja quando a criança... Os anjos ficam assim também, torcendo pelo nosso aproveitamento. Senhor querido. Então, irmãos, vamos voltar aqui. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecidos no Senhor é na comunhão com o Senhor. Precisamos conhecer o amor do Pai, precisamos conhecer a graça do Filho e precisamos conhecer a comunhão do Espírito Santo. Quando é que eu oro ao Pai? Quando é que eu oro ao Filho? Quando é que eu oro ao Espírito? Puxa, irmãos, não tem como explicar isso. Nós vamos aprendendo, é na prática. Nós vamos aprendendo à medida em que nós vamos nos tornando íntimos do Senhor. E na verdade nem devemos ficar pensando muito nisso. Mas, por fim, toda essa questão do fortalecimento, do resistir ao maligno, de vestir toda a armadura de Deus, na prática, tudo se resume orando em todo tempo no Espírito. Então nós temos de aprender a orar. A prática de tudo isso que falamos está na prática da oração. E é a oração que nos aproxima do Pai. É pela oração que estabelecemos esse vínculo de proximidade, de intimidade. E nós temos que conhecer o amor do Pai. Puxa, o amor do Pai. Temos que conhecer a graça do Filho e conhecer a comunhão do Espírito Santo. Deus em sua trindade, agindo a nosso favor, de uma maneira, se eu dissesse maravilhosa, essa palavra ainda seria pobre. Mas nós temos que ser fortalecidos no Senhor, ou seja, na intimidade com o Senhor. Ache muito estranho quando você sente dificuldade para orar. Ache muito estranho quando você passa um dia sem orar. Passar um dia sem orar, eu não estou falando só de reservar um tempo para oração, mas eu estou falando eu não orei em tempo nenhum, nem reservado, as portas trancadas, e nem orei durante o dia, a não ser, quem sabe, num aperto muito grande. Mas não fosse aquilo, o dia passaria sem oração. Irmãos, isso para um cristão não pode ser normal. Se você não consegue orar várias vezes durante o dia, se você nunca consegue reservar um tempo exclusivo de oração com o Senhor, não se conforme, não se conforme. Peça para Deus ter misericórdia de você. Não é normal, porque Deus nos chamou à sua intimidade, e nós não podemos falar de intimidade se nós não sabemos orar. Se nós não temos experiência com a oração, em qualquer hora, em qualquer lugar. Então, irmãos, sede fortalecidos no Senhor, sede fortalecidos na comunhão com Deus, por meio da oração. Conheça o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre essas coisas nesse fechamento. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando fala na força do seu poder, aqui, irmãos, está falando
especificamente a respeito da pessoa do Espírito Santo. Porque o que é que nós temos hoje, junto a nós aqui na terra? É o Espírito Santo. O Senhor Jesus cumpriu seu ministério terreno, realizou a nossa redenção, deixou os seus ensinos e o seu testemunho e voltou para o Pai. E a palavra nos diz que hoje Jesus trabalha nos céus como advogado junto ao Pai. Ele é um paracleto, um advogado junto ao Pai. E nós temos que entender o que significa isso. Ele está ali o quê? Intercedendo por nós. Isso está no capítulo 2 de 1 João. E depois, quando nós vamos para Hebreus, de uma maneira mais especial ainda, ali nos é dito que Jesus é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, vivendo para interceder por nós. Então o Senhor Jesus não está parado, Ele está lá no céu, muito ativo, a nosso favor. Isso é um mistério. E na intimidade, nós vamos compreendendo o que significa isso e o que isso representa para nós. Mas o que nós temos aqui na terra? O Espírito Santo. Ah, Senhor querido, o Espírito Santo nos fortalecendo na força do seu poder. Irmãos, nós temos que ter experiência com o Espírito Santo. Ele não está longe, Ele está perto. E Ele não está primeiramente para fazer cobranças, não. Ele está para ajudar. Ajudar no quê? Ajudar na nossa fé. Primeiramente, ajudar na nossa fé. Ele quer resolver muitas coisas, ou tudo na nossa vida. Mas a prioridade dele é nos ajudar na nossa fé. Não é? Ele vai nos ajudar em todos os assuntos. Mas prioritariamente Ele está como ajudador da nossa fé, para sustentar a nossa fé, a nossa confiança no que temos aprendido, no que temos crido, para não recuarmos na verdade. O Espírito Santo está trabalhando em nós, Ele está conosco. Irmãos, vamos encerrar. Eu gostaria muito que os irmãos tivessem experiência com o Espírito Santo. A doutrina do pentecostalismo distorceu muita coisa com respeito a isso. Complicou, na verdade. Aquelas manifestações de... eu não vou falar sobrenatural, porque não é adequado, porque tudo que vem do Espírito Santo é sobrenatural, né? Mas aquelas coisas, como é que eu diria? Aquelas, não, porque é místico também, mas aquelas coisas de explosão, sabe? Vem Espírito Santo, e eu começo a falar em línguas. Vem Espírito Santo, e eu caio no poder. Enchi, estou cheio. Irmãos, isso pode acontecer. Mas, por favor, não é isso que o Espírito Santo quer fazer, irmãos. Não é assim que a Bíblia conta a respeito do poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, primeiramente, não tem a ver com dons espirituais. E além do Espírito Santo, tem coisas que são sobrenaturais. Não só do Espírito Santo, mas são sobrenaturais. São sobrenatural. As coisas do mundo espiritual, não é isso? O próprio adversário é sobrenatural, né? É espiritual. Então, irmãos, não fiquem pensando em nada pentecostal do que vocês têm visto por aí. Pense no Espírito Santo simplesmente como teu ajudador, como um poder que vai te envolver e vai agir no seu interior, principalmente para restabelecer em você uma situação de paz.
e de força, e de ânimo, e de disposição, até coragem. Mas não precisa sair falando em língua, não precisa cair no poder do Espírito Santo, não precisa estribuchar, não precisa tremer, não precisa nada que seja explosivo. Simplesmente fala: vem Espírito Santo, me fortalece na força do seu poder. Se você puder, senta e ora assim: Senhor, estou aqui na minha fraqueza, faça repousar sobre mim o poder de Cristo, e me tire desse cansaço, e me tire dessa perturbação mental, e me tire desse desânimo de fé, me tire desse medo, Senhor. Vem, Senhor Jesus, e me dá o seu Espírito. Isso não é sobrenatural, isso é alta tecnologia dos nossos dias. Não espere o Espírito Santo tocar sinos para vocês, irmãos. Simplesmente fala: vem, Senhor, me cobre com o teu poder. Que nem Paulo aprendeu quando ouviu do Senhor: minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo fala: eu vou me gloriar na fraqueza, eu não vou mais querer ser forte de mim mesmo. Eu simplesmente vou oferecer condições para que sobre mim repouse ou faça habitação o poder de Cristo. Aí está falando do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar para encerrar? Senhor amado, ó Senhor querido, queremos ser fortalecidos na comunhão contigo e na força do seu poder. Oh Senhor, aquele poder que o Pai exerceu para ressuscitar a Cristo dentre os mortos e fazê-lo assentar nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, domínio e poder. Esse poder que também nos fez assentar juntamente com Cristo, na sua posição vitoriosa. Senhor, queremos compreender o Espírito Santo, queremos entender a bondade do Espírito Santo, a generosidade do Espírito Santo, o cuidado carinhoso e poderoso do Espírito Santo, vindo sobre nossas vidas, ó Senhor querido, para não permitir que estejamos em tormento, para não permitir que estejamos em fraquezas, para não permitir que estejamos em dúvidas. Ó Espírito Santo, ilumina os olhos do nosso coração, para te entendermos, querido Espírito. Ajude-nos a orar, ajude-nos a clamar a Ti, ajuda-nos a pedir ao Pai, o Espírito Santo, ajuda-nos a conhecer a Ti. Ó querido Espírito, que age na nossa fraqueza. Senhor amado, descortina para a igreja. Ó Senhor, este Teu poder, essa Tua ajuda e esse Teu poder amoroso para compreender a nossa fraqueza e nos fortalecer de maneira sobrenatural. Senhor, queremos ter até mesmo experiências instantâneas contigo, de sermos fortalecidos na força do seu poder. Senhor querido, faça-nos conhecer isso. Aviva a tua igreja, visita-nos poderosamente, Senhor querido, e reveste-nos da sua força, conforme o seu poder. Habite na nossa fraqueza, Senhor. Permita-nos te conhecer. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.